gente começa o programa de hoje mostrando uma imagem impressionante. Aconteceu agora há pouco um grave acidente na BR-230 em Cabedelo, já perto ali da entrada de Intermares. Um acidente gravíssimo, já pode encher a tela com a imagem é impressionante, Paraíba. A imagem é impressionante. Um acidente com vítima fatal. Olha isso. O motorista desse carro perde o controle, a gente não sabe precisar ainda o motivo pelo qual ele perdeu o controle e acerta de forma lateral um poste. Ele estava na rua lateral paralela à BR-230 e o carro espedaça. Óbvio que pela magnitude desse acidente você imagina que esse homem teve óbito no local. Repara bem, a janela ali, a parte do motorista atinge em cheio o poste de forma lateral. Ele perde o controle, a caminhonete que vem ali paralela a ele também empurra um pouco ele e ele colide de forma que o impacto é todo do lado dele. O motorista, infelizmente, morreu. Atenção, a informação chegando agora para vocês, eu chamo a atenção para essa imagem impressionante deste impacto. Aconteceu agora há pouco, final da tarde desta terça-feira. Tá chegando as imagens mais atualizadas para a gente já vai mostrando para você, chamando a atenção na tela do Cidade Alerta. Olha esse impacto, trata-se de um motorista, um pedreiro, o nome dele é Rodrigo de Jesus, atenção, Rodrigo de Jesus, 33 anos, ele não é natural da Paraíba. Tem a imagem dele agora, a foto deste homem em tela cheia. A informação que a gente tem passando para você é que esse homem é natural de Salvador e estava aqui em João Pessoa apenas com a sua esposa. Há 2 anos aqui em João Pessoa com a esposa. Não tem ainda a confirmação da identidade da esposa. Ela ainda não falou. A gente procura, a nossa produção inclusive procura essa senhora. Ela deve estar muito abalada, óbvio. Os familiares são da Bahia de Salvador. E esse homem, infelizmente, teve óbito no local. Coloca mais uma vez a imagem em tela cheia desse acidente gravíssimo. A Paraíba vai acompanhando, chegando agora acompanhando tanto na tela da sua TV Correio, do seu Cidade Alerta, como também no nosso YouTube. Obrigado pelo carinho da sua audiência também pelo YouTube. E tem nessa imagem também, para aí essa imagem, para só um pouquinho. Eu quero chamar a atenção para essa senhora que caminha aí no alto da sua tela. Tá vendo? Ela caminha e é um milagre, realmente, essa mulher não é atingida também pelo impacto desses 2 veículos. Solta a imagem e vai segurando para você ver o tamanho do livramento que essa senhora teve neste momento. Ela percebe a aproximação dos carros e pula. Mas eu vou dizer para você que a frente desse carro, acho que é um Ford Fusion. Acho que é um Fusion esse carro aí. Mas, rapaz, passa assim, em cerca de meio metro, se muito passar da perna dela, para atingi-la em cheio. E essa mulher nasce de novo. Eu queria muito falar com essa mulher, sabia? Eu queria muito. Se você conhece essa mulher, ela deve estar em choque também. E se ela também está nos assistindo agora, ô minha filha, o seu testemunho de livramento é impressionante. Manda um WhatsApp pra gente. Manda um WhatsApp para o 93321212 que está aqui na minha mão. Ó, o telefone do Cidade Alerta está aqui na minha mão. Se você conhece essa senhora, ela é testemunha ocular do que aconteceu na tarde de hoje, desse gravíssimo acidente. A nossa repórter, a Vanessa Costa, passou a tarde lá em Cabedelo, cobrindo essa tragédia, esse grave acidente. E ela está aqui ao vivo com a gente agora. Ô Vanessa, está chovendo nesse momento, você se protege da chuva, mas o acidente por si é de uma magnitude impressionante. E aí a gente vai vendo as imagens com calma, né, Vanessa? A gente vai vendo que tem outros elementos que chamam a atenção. Tinha outro veículo na imagem, tem outro veículo, uma caminhonete, né, junto com esse carro. Não se sabe se ali havia um racha, se tinha um problema mecânico, mas o carro perde o controle e choca de forma muito violenta com o poste. E essa mulher que eu estou chamando a atenção, Vanessa, não sei se você prestou atenção, tem uma mulher que mas por muito pouco também não é atingida por esse grave acidente. Vanessa, você está aí desde cedo acompanhando, coletando informações ao vivo no local. Boa noite, Vanessa.
Boa noite, Fábio. Boa noite a todo mundo que acompanha o Cidade Alerta Paraíba. Como você acabou de comunicar, a gente está desde cedo aqui no local. É uma via secundária ao lado da BR-230, na altura do quilômetro 9, em Intermares, sentido Cabedelo. Como você falou, nesse momento chove aqui no local. A gente conseguiu aqui uma proteção para poder caminhar na cena do que aconteceu. O fato é que era de tarde ainda, por volta das 3 horas, a chuva está dando até uma trégua para facilitar nosso trabalho. Era de tarde ainda, por volta das 3 horas da tarde, quando vocês viram essas imagens dos veículos, que aparecem 2 carros. Um veículo preto Fusion, que foi o veículo que colidiu no poste. A gente tem agora a imagem aqui, Joelson vai virar para o poste como ficou o estado. Na verdade, esse poste já foi mexido, né? Já houve aqui, vou trazer mais detalhes daqui a pouco. Vinha esse veículo que colidiu aqui, que foi o veículo do acidente propriamente dito. E vinha esse segundo veículo, que era uma caminhonete. Os dois vinham pela imagem, como vocês puderam ver, e foi confirmado aqui no local, em alta velocidade. Se eles vinham em racha, em discussão, se eles tiveram uma discussão de trânsito lá atrás, se desentenderam, não foi comprovado. Esse segundo veículo, o motorista da caminhonete, inclusive, se apresentou há poucos minutos na delegacia. Eu ainda não tenho muito detalhamento sobre isso, mas esse segundo veículo se apresentou, informou que eles não tiveram nenhum desentendimento, eles não se conheciam, não vinham em racha. Ele foi lá fazer o boletim de ocorrência dizendo que houve a colisão. Mas vamos lá, qual foi a situação? Como disse, era de tarde ainda, era o meio da tarde, por volta das 3h15, quando vinha o veículo em alta velocidade, bateu no poste e houve uma vítima. O Rodrigo de Jesus Narciso, de 33 anos, já foi identificado. Ele é natural de Salvador, na Bahia, e mora aqui em João Pessoa. A gente não tem certeza há quanto tempo, mas ele mora apenas com a esposa. A nossa equipe também está buscando informação sobre essa esposa. Essa esposa ainda não se apresentou, pelo menos não à polícia até o momento, para saber mais detalhes sobre essa vida e tudo mais. Mas o que a gente conseguiu coletar aqui no local, num primeiro momento, é que era um trabalhador que vinha em alta velocidade e no momento do acidente, com as primeiras equipes, as primeiras informações, foi constatado que o veículo estava com um pneu de estepe. Então tem duas situações aí. Vocês acompanham agora, o perito está tirando fotos, o laudo final dessa perícia ainda vai ser encaminhado para a gente. Mas a gente tem essas duas informações principais. Que vinha em alta velocidade é fato, essa via aqui só é possível trafegar até 80 km por hora, eles vinham a mais de 80 km. E a segunda é que tinha essa situação do pneu de estepe, que eu vou trazer daqui a pouquinho. No local, como é que a gente identificou? Num primeiro momento, não foi encontrado documento dele, não. Ele não estava com carteira dentro do carro, documento no bolso, não. Como é que ele foi identificado? Uma pessoa que veio até o local, como eu disse, ele era um trabalhador, ele ia prestar um serviço como pedreiro no apartamento de um senhor que mora aqui em Cabedelo, e essa pessoa veio até o local porque ele recebeu uma foto do veículo acidentado. Com a imagem do carro, ele identificou o carro e percebeu que era a pessoa que ia prestar o serviço na casa dele. E ele veio até o local e a gente conversou com essa pessoa que trouxe mais detalhes aí da situação de quem era o Rodrigo, qual era a relação que eles tinham. Vamos acompanhar? Ele ia prestar um serviço na minha casa, ele é pedreiro, ele ia só comprar o material, ele passou na Ferreira Costa, comprou as telhas, estava esperando um frete para pegar o resto do material num depósito de construção lá no Recanto do Pulso. Aí o frete demorou, ele estava com pressa, ele queria ir para o outro trabalho dele, que é a pizzaria. Ele até me avisou, olha, se ele não chegar até 13h20 eu vou embora. Eu vou ter que ficar para amanhã. Mas aí o frete apareceu lá, se falaram, ele veio seguindo, vieram juntos, né? Só que o frete parou para abastecer e ele veio-se embora, estava com pressa. Aí depois, quando o caminhão do frete passou, reconheceu o carro, mandou as fotos para mim. O senhor deu falta pelo atraso, foi? Não, estava no horário certo. Eu só achei estranho. O cara do frete falou comigo e mandou as fotos. Aí eu reconheci um detalhe do carro ali e vim correndo para cá. Ele mora lá em Manaíra. A gente volta aqui, eu estou caminhando agora, Fábio, como vocês viram, né, há pouco,
o poste ficou por cima do veículo, foi puxado. Nesse momento aqui, inclusive, está sem energia. Essa iluminação que vocês estão vendo é a iluminação da nossa câmera, da nossa equipe. E a gente está caminhando aqui porque o acidente foi lá atrás onde a gente estava, onde teve a imagem do poste. Mas o veículo, nesse momento, está aqui. O que foi que aconteceu? Quando a equipe da Polícia Rodoviária Federal chegou aqui, as equipes relacionadas, ainda antes da perícia, porque a perícia só chegou agora, eles retiraram o carro, porque o carro estava na via. Eu conversei com a delegada da PRF, ela informou que retiraram o carro de lá para não atrapalhar o trânsito. E aí foi puxado até aqui, só que aí o veículo que estava tirando o carro não conseguiu erguer ele, levar embora, ou simplesmente não levou. E a gente está aqui se aproximando do veículo, é um veículo Fusion, né? Um veículo de porte médio a pequeno, para vocês verem a situação que ficou. É claro que num primeiro momento, ele não estava exatamente assim. Como eu disse, o veículo veio de lá para cá transportado. Então ele já foi mexido. A gente tem, inclusive, se a gente chegar mais à frente, a gente tem imagem que a gente consegue visualizar o airbag do carro, que foi acionado, o airbag tinha marca de sangue e tudo mais. E aí a perícia está sendo realizada, eu vou me afastar um pouquinho, respeitando o trabalho aqui da Polícia Científica, do IML e tudo mais. Pois não, Fábio. Ô, Vanessa, não, eu queria só chamar a atenção para isso. A perícia continua sendo feita, apesar do carro ter sido retirado do local e afastado para ir, como você já narrou, para não atrapalhar e não provocar um segundo acidente. Mas a perícia dentro do carro, acho que para coletar, ver se tem vestígios de algum tipo de bebida alcoólica ou algum tipo de material que justifique uma alta velocidade ou uma falha mecânica. Os peritos estão nesse momento fazendo isso, inclusive atrás de você a movimentação está intensa aí dos peritos com a iluminação que está precária, eles estão usando uma iluminação. Acho que a nossa iluminação pode até ajudar aí os peritos nessa busca por algum elemento. E aí chama a atenção esse trabalho sendo feito agora e o grau de destruição, né, Vanessa, do veículo. O veículo está como se fosse uma pipoca. Ele virou do avesso o veículo, para você perceber o tamanho do impacto que esse carro sofreu no poste. Você vendo a imagem agora, a Vanessa mostrando ao vivo lá no local. Ô, Esteniel, me confirma só o nome do nosso cinegrafista que está lá? Joelson Farias está lá buscando a melhor imagem. Parabéns aí, Joelson, pela busca pela melhor imagem e bem informando o telespectador que está em casa. E aí a gente pega, em tela dividida agora, a imagem do Joelson no local, perito criminal ainda trabalhando, e a imagem recuperada de mais cedo. Você veja, os bombeiros ainda fazendo aí uma espécie de tá cortando a lataria com aqueles alicates para tirar a vítima de dentro. E olha como está sendo feita a retirada do carro. O carro acabou. Agora você imagina o carro que é feito de ferro, aço, material resistente. Você imagina o corpo do cidadão, como é que não ficou devido a um impacto desse. E o impacto foi lateral, justamente na porta onde o cidadão está, do lado do motorista. Infelizmente morreu no local. Olha a imagem que eu estou falando aqui agora, ó. E aí, o que eu estou falando desde a abertura do programa, essa senhora que caminhava nesta rua lateral nasce de novo. Você conhece essa senhora? Liga pra gente, manda um WhatsApp, até ela que estiver nos assistindo agora, ela pode entrar ao vivo por telefone neste momento. Manda para o nosso WhatsApp, coloca o nosso WhatsApp na tela, você escaneia aqui, ó, o 993321212, escaneia e manda pra gente ao vivo em tempo real o seu relato. Também o motorista. Deixa eu chamar a atenção para um outro detalhe. O motorista da caminhonete. É importante que ele fale em cadeia estadual com o nosso programa, até por telefone, para ele esclarecer o que aconteceu, porque ele já prestou um boletim de ocorrência, já procurou a polícia, já se apresentou de forma voluntária para dizer o que aconteceu lá, para que não se especule nada de errado. Não é, Vanessa? Ele já procurou a polícia, já se apresentou de forma espontânea, então a gente tem nessa imagem 3 elementos, 3 situações. O motorista que infelizmente morreu, esse cidadão que estava no carro, infelizmente teve morte instantânea. A gente tem uma senhora que por muito pouco não é atropelada, por muito pouco. E um terceiro homem, um terceiro motorista, o que conduzia esta caminhonete que aparece na imagem agora. Eu tenho dúvida, vou pedir para o Papinha só encher a tela com um acidente para chamar a atenção para um detalhe. Pode encher a tela com um acidente. Lá na imagem, lá em cima, coloca novamente, lá... Aí, pronto, aí, ó. Eu tenho dúvida se esse veículo já vem perdendo
sabe, o controle, se ele já está, sabe, com a direção, já perdeu a direção, já perdeu o controle e vem girando aí. Se tem um toque antes, a gente não consegue dizer com essa imagem. Certamente, na extensão desta rua, deve ter outras imagens de circuito. A polícia deve estar atrás. Se você também tem essa imagem, manda pra gente, para o nosso WhatsApp, porque a gente não consegue precisar se o motivo pelo qual o motorista do Fusion perde o controle é um toque anterior, antes que essa imagem é coletada. Pode dar um toque aí na traseira e ele perde, ou ele perde o freio, ou ele bate no meio-fio do outro lado e quebra a roda e avança. Volta um pouquinho, vê se você consegue dar uma resinha aí. Não, volta, porque a gente já mostra a imagem do carro já desgovernado. Se a gente voltar um pouquinho no ar, tem como voltar aí, Papinho, um pouquinho? Pra gente ver. O play já é daí, então coloca a imagem do início. Lá em cima da tela, ó. Me ajuda aí. Ele parece que já vem de lado, não é isso? Eu não sei se ele vai tentar, isso mesmo, eu não sei se ele vai tentar ultrapassar a caminhonete e não dá tempo. Eu não sei se ele iria na frente, fazer uma conversão à direita para entrar em Intermares, entende? Ele está ali na faixa da esquerda e vai tentar ficar na frente da caminhonete para entrar de repente à direita e pegar sentido Intermares. E perde o controle e há a colisão. Isso são suposições. Quem vai poder esclarecer isso pra gente? A perícia e o motorista desta caminhonete. Ô Vanessa, ele inclusive já procurou de forma voluntária a polícia, não foi isso? Isso mesmo, Fábio. Ele procurou de forma voluntária, ele prestou depoimento, fez o boletim de ocorrência, foi ouvido. O que ele relatou foi que o veículo da frente, o do acidente, o Fusion, perdeu o controle, estava desgovernado e ele se assustou ali também e bateu no veículo. Isso é sobre informação do depoimento da caminhonete que trafegava ao lado desse carro aqui. Sobre os vestígios que você comentou. Mais cedo, quando a equipe estava retirando o corpo, que já foi retirado, né? Como eu disse, o carro veio para cá, para a esquina, e o corpo também já foi retirado. O velocímetro estava quebrado. Então, num primeiro momento, não deu para constatar qual era a velocidade do carro, porque o velocímetro estava quebrado. Também, naquele primeiro momento, não tinha vestígio de bebida alcoólica dentro do carro, garrafas, esse tipo de coisa. Também não tinha documentação específica dele, que aí vem o que a gente já trouxe aqui. A gente vai continuar aqui no local, Fábio, como vocês estão vendo, a perícia está sendo realizada agora, a perícia de fato continua sendo realizada. A gente vai continuar aqui no local para ver se a gente consegue mais informações e, de repente, imagens, porque existem câmeras públicas aqui nessa via. É possível que a gente consiga a imagem do caminho um pouco antes, para ver se a gente consegue esse ponto que o carro perdeu o controle. Um último detalhe é sobre uma questão mecânica do veículo. Foi constatado que um dos pneus era de estepe e estava desalinhado. Talvez fosse um estepe menor do que o que seria possível para esse tipo de carro. Então, desalinhado em alta velocidade pode ter sido um dos motivos dele ter perdido o controle. Repito, pode ter sido. A gente vai continuar aqui no local para conseguir pegar aí a perícia e o resultado final dessa observação que a equipe está fazendo, Fábio. Qualquer atualização a gente retorna. Perfeito, Vanessa, perfeito. Vamos, inclusive, tentar encontrar a esposa, infelizmente, do rapaz que teve morte no local.